sou o professor Pablo e hoje vim trazer para você o Evangelho do dia 15 de fevereiro de 2026, a justiça plena do reino, que é o Evangelho de Mateus, capítulo 17, capítulo 5, versículos do 17 ao 37. Não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para os abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um jota, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim os homens, será declarado menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Digo-vos, pois, se a vossa justiça não for maior que a dos escribas e fariseus, não entrarei no reino dos céus. Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas quem matar será castigado pelo juízo do tribunal. Mas eu vos digo, todo aquele que se irar contra seu irmão será castigado pelos juízes. Aquele que disser ao seu irmão, raca, será castigado pelo grande conselho. Aquele que lhe disser, louco, será condenado ao fogo da jena. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar, e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar, e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vem fazer a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, e seja postos em prisão. Em verdade te digo, dali não sairá antes de teres pago o último centavo. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerá adultério. Eu, porém, vos digo, todo aquele que lançar um olhar de cobiça para uma mulher, já adulterou com ela em seu coração. Se teu olho direito é para ti causa de queda, arranca-o e lança-o longe de ti, porque te é preferível perder-se em um só dos teus membros, a que teu corpo seja lançado na jena. E se tua mão direita é para ti causa de queda, corta e lança para longe de ti, porque te é preferível perder-se um só de seus membros, do que o teu corpo inteiro seja tirado na jena. Foi também dito, todo aquele que rejeitar sua mulher, lhe dê carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que rejeita sua mulher, a faz tornar-se adúltera, a não ser que se trate de matrimônio falso. E todo aquele que desposa uma mulher rejeitada, cometerá adultério. Ouvistes ainda que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem pelo céu, nem pelo trono, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de teus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurará pela tua cabeça, porque não podes fazer um cabelo tornar-se branco ou negro. Dizei somente sim, se é sim, não, se é não. Tudo o que passa além disto vem do maligno. Palavra da salvação. Muito bem, meus irmãos e irmãs, paz e bem. E hoje nós também damos continuidade aos evangelhos das últimas semanas que nos trouxeram a reflexão sobre o Sermão da Montanha e sobre o sal da terra e a luz do mundo. Então, depois de chamar-nos para ser sal da terra e luz do mundo, Jesus vai aprofundar ainda mais a missão do discípulo. Ele vai dizer, não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas para dar pleno testemunho. Naquele tempo a lei dos profetas era o coração e a fé do povo de Israel. E Jesus não vai rejeitar essa herança. Na verdade, ele vai levá-la à plenitude. Ele vai dizer que ele é o caminho para você colocar em prática essa lei. A lei dizia muito o que fazer, mas Jesus vai nos mostrar realmente como se vive, como viver
realmente aquela lei de forma que a gente possa seguir o caminho dele. Então, por isso, ele vai afirmar: se a vossa justiça não for maior que a dos mestres da lei e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. E a justiça de Jesus aqui é fazer a vontade de Deus. Então, não adianta você seguir uma lei, mas você não seguir a vontade de Deus aqui. E qual é a vontade de Deus? Nós pudemos ver nas mensagens do Sermão da Montanha, no Sal da Terra e na Luz do Mundo, que nós devemos seguir o caminho de Jesus, sermos iguais a Jesus, seguir o seu caminho, né? A justiça do fariseu era exterior, porque ela cumpria preceitos, mas não transformava o coração. As pessoas seguiam aquela lei porque isso era colocado, era posto para que elas seguissem, mas não era algo que brotava de dentro do coração deles. O cristão, a lei que o cristão segue, a lei de Jesus, ela brota dentro do coração dele, né? Ela já vem impressa dentro do seu interior. Então ele vai apresentar uma série de exemplos, como nós pudemos ver aqui na leitura, e o primeiro deles aqui é o não matarás. Então ele vai dizer que a raiz do homicídio está na ira, né? Porque antes, muitas vezes, de você cometer algo contra o seu irmão, contra o seu próximo, você já matou ele dentro do seu coração. E ele vai colocar para nós, né? Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, né, deixa a sua oferta aqui e vai se reconciliar com ele, né? É o preceito do perdão. Então, muitas vezes nós, né, podemos não agir contra o irmão, mas dentro do nosso coração nós já perdemos a paciência, nós já proferimos palavras, né, ruins contra aquela pessoa, né? E muitas vezes a gente esquece, né? Quando isso acaba acontecendo, a gente tem que se lembrar: olha, Jesus, né, está faltando amor aqui para mim, né? Pense no perdão de Jesus, né? Pense naquilo que você está sentindo com relação ao seu irmão, né? Seja manso de coração, né? Não seja bobo, claro, né? Mas seja manso de coração, que o seu coração possa perdoar aquilo que o seu irmão fez contra você. Depois ele vai colocar que não cometerás adultério. Então o pecado aqui não é só um ato externo de você cometer adultério, é mais um olhar que muitas vezes reduz as pessoas a um simples objeto, né? Então o reino de Deus pede uma pureza de coração, né? Um amor que respeita o outro, que acolhe o outro, né? Que olha pelo outro sem segundas intenções também, né? Ele vai falar do divórcio, né? Que naquela época a lei permitia que o marido desse uma carta de divórcio para a mulher, e a mulher muitas vezes ali naquela sociedade ia se tornar uma pessoa vulnerável, né? Uma pessoa sem proteção, uma pessoa rejeitada. Então Jesus vai resgatar aqui, vai colocar aqui a dignidade do matrimônio, o respeito pelo outro, pelo cônjuge e pela pessoa, né? No caso, a mulher. Então vamos recordar que a união conjugal aqui é uma aliança eterna de Jesus, né? De Deus. E no fim ele vai falar pelos juramentos, né? No tempo de Jesus, jurar era uma forma de garantir que alguém estava dizendo a verdade, mas isso revelava muitas vezes que as palavras eram duvidosas, né? As pessoas acabavam jurando por aquilo que eles na verdade não iam cumprir, né? E Cristo quer que o discípulo viva numa simplicidade, numa transparência, né? Quando você vive de uma forma transparente, você não precisa jurar a verdade perante o seu irmão, né? Então, e ele vai colocar: seja o vosso sim, sim, o vosso não, não, né? Então, não sejamos mornos, né? Não sejamos falsos, né? Não sejamos dúbios nas nossas ações, né? Pessoas que dizem uma coisa na frente de uma pessoa e por trás acaba fazendo outra, né? Então, que o seu sim seja verdadeiro, que o seu não, quando necessário, seja verdadeiro também, sem necessidade, né, de você jurar alguma coisa, né? Isso vai te mostrar que você tem uma vida íntegra, né? Então, esse é o cumprimento da lei, né? Uma vida que se deixa moldar pelo Espírito, que não se contenta com o mínimo, né? Então, vamos pedir
para Jesus e para Maria, né, a mãe da nossa igreja, que nos ajude a viver não apenas a letra aqui, né, da lei, mas o Espírito de Jesus, o Espírito Santo que Jesus nos deu, que é o amor, o perdão e a misericórdia. Que você tenha uma semana abençoada.